Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000 homens? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual que é o tema do nosso Cerco de Jericó 2025? Invoca-me e te responderei. Esse é o tema, a gente estava rezando já há bastante tempo e Deus deu no nosso coração esse tema. Agora veja a coincidência da primeira leitura deste domingo, que é o livro da sabedoria. Esse tema, Invoca-me e te responderei, que está aí na camiseta de vocês, tão linda essa camiseta. Você viu ali que é do texto de Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei e te mostrarei coisas tão lindas e maravilhosas que você ainda não viu e não conhece. E daí, por incrível que possa parecer, na primeira leitura de hoje do livro da sabedoria, começou dizendo assim, ó, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Qual é o homem? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos, nossas reflexões são incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, a tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos os que está ao alcance das nossas mãos. Quem, portanto, investigará os céus? Por isso é que essa palavra tão linda da sabedoria confirma o tema do nosso cerco desse ano. Invoca-me, te responderei e te mostrarei as coisas que você ainda não conhece. Porque quem pode conhecer esse Deus? Se a gente pudesse compreender, a palavrinha mesmo compreender, ela já bota um limite. Compreender Deus é colocar Deus dentro de uma compreensão humana, e Deus é o incompreensível, é o incomensurável. A gente não consegue limitar Deus com a pobreza das nossas palavras. A gente é incapaz de dar uma definição. Definir seria limitar, compreender seria limitar aquilo que é ilimitado, que é o Senhor Deus.
Quem pode compreender os desígnios de Deus? Por isso, quando a gente invoca o nome santo do Senhor, e veja, numa assembleia como essa, a gente tem que lembrar das palavras da Sagrada Escritura: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha a multidão que somos hoje no primeiro dia. Veja, filhos amados, se a gente está em comunhão de intenção, estamos clamando pelas bênçãos de Deus, se nós estamos em concordância naquilo que pedimos, o Senhor Deus derrama bênçãos sobre nós. Invocar o nome santo do Senhor, na certeza de que Ele vai responder o que você traz para clamar, para você e pelos seus, e pela comunidade, e pelo país. Amanhã, dia 7, é dia da independência do Brasil. A gente pode rezar como igreja pelo nosso país, podemos clamar como povo brasileiro para pedir a bênção de Deus sobre nossa nação, sobre nossos governantes, pedir para que sejam pessoas que dirijam com sabedoria, e pessoas que não tenham tendências, mas que elas consigam governar por toda a nação. Podemos pedir. Se a gente clama ao Senhor na certeza de que vai responder, mesmo sabendo que a nossa limitação humana, veja, fala da argila, a limitação, o corpo de barro, o corpo de argila, ele limita aquilo que é divino, que é grandioso, que é demais, que é de Deus, que é para além da imaginação. Invoca-me e te responderei. Se a gente vem para essa igreja na certeza de que ao invocarmos o nome do Senhor, o Senhor vai ouvir e vai atender. Vou te responder. Talvez não atenda na exata medida em que nós queremos, não da mesma forma que pedimos, mas vai atender naquilo que é melhor para a gente. Veja que a palavra de Deus hoje no texto do Evangelho nos brinda também, filhos queridos, com uma passagem belíssima do Evangelho de São Lucas. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e aquelas multidões não chegavam a 10% da multidão que nós somos hoje aqui. As multidões dos tempos bíblicos não eram multidões como essa que está dentro da nossa igreja hoje aqui, seguindo Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, filhos, isso é tão interessante. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus diz, olhando para aquelas grandes multidões: se alguém que vem a mim não se desapega de seu pai, de sua mãe, de si mesmo, não pode ser meus discípulos. O que Jesus está colocando aqui? Uma distinção, filhos, entre a grande multidão que o acompanha e aqueles que querem ser discípulos de Jesus. E aí nós precisamos nos perguntar, nós que viemos hoje aqui, muitos de nós que estamos nos comprometendo a participar de toda essa semana do Cerco de Jericó, se a gente quer estar aqui como multidão que o acompanha, ou se queremos nos transformar em discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E aí o Senhor Jesus diz, para aqueles que querem ser discípulos, para aqueles que querem estar com Ele mais do que como multidão, para aqueles que querem se aproximar dEle, querem se transformar em discípulos do Senhor, o que precisa desapegar de pai, de mãe, de mulher, de filho, de irmão, de irmã e da própria vida, desapegar e carregar a cruz, porque quem não carrega a cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Você que vem como multidão para seguir Jesus, mas quer se transformar em discípulo, precisa exercitar o desapego e precisa abraçar a sua cruz. Não é murmurar, reclamar da cruz, reclamar porque acorda cedo, louva a Deus porque acorda cedo, reclamar porque está para o trabalho de novo, louva a Deus, abraçar a cruz, como Cristo abraçou a cruz dele, e seguir Jesus, desapegar de todas as coisas. Veja, é amar a Deus sobre todas as coisas, é disso que ele fala. Quando a gente é uma criancinha, bem pequenina, como esses bebezinhos aí, ó, no colo do papai, no colo das mamães, tem aqui também esses bebezinhos, nós somos totalmente dependentes do nosso pai e da nossa mãe, nós nos largamos nos braços deles, e se alguém perguntar para um bebezinho se ele ama seu pai e sua mãe, o que é que ele vai dizer? Que ama, e é o que ele mais ama.
Esse bebezinho vai crescendo, e depois ele conhece, na juventude, na fase adulta, uma outra pessoa, se apaixona por aquela que vai ser esposa, por aquele que vai ser esposo. Em qual lugar fica o pai e a mãe desse amor? Já não vai mais ser a mesma presença, vai continuar amando, mas não vai mais ser a mesma presença. Veja, a gente vai entendendo esse amor. O que o Senhor pede hoje para a gente é que a gente saiba o lugar para colocar o amor de Deus. Não é deixar pai, desprezar pai e mãe, é desapegar, ficar apegado, sabe? Quando a gente apega, quando a gente não solta, quando a gente não larga, não é amar, é a palavra quer que a gente ame, honra teu pai e tua mãe, mas não seja apegado mais do que a Deus. Veja, se você consegue deixar pai e mãe para se unir a sua esposa, seu esposo, nós padres deixamos pai e mãe para seguir a nossa vida de sacerdote, então a gente tem capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus naquilo que é lugar de Deus, deixar Deus ser Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus tão fantástico, esse Deus que quer atender o nosso clamor.